Bem, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam vendo durante o dia, né? Nunca sabe que hora a gente começa a ver um vídeo. Meu nome é Gibson, sou professor de História do Campus Vitória e a minha ideia é trazer esse vídeo para tentar facilitar um pouco nossa interação no ambiente virtual. Que aqui com a gravação do conteúdo vocês podem sempre estar voltando, repetir. E nosso encontro síncrono, né, quando nós nos reunimos na internet, na plataforma do Google Meet, através da sala de aula, a gente pode se reunir para tirar dúvida, para conversar sobre as atividades, não é, para revisar algum ponto que tenha ficado um pouco, como posso dizer, com alguma falta, né, se vocês sentirem a deficiência em algum aspecto, a gente pode tentar, né, dirimir nesse momento. Então, essa é uma aula, né, que vai ficar gravada e vocês podem usá-la como material de apoio para o estudo do conteúdo. Hoje, né, inicialmente, nós vamos conversar um pouco sobre a civilização romana. Então, mostrar alguns detalhes. Vocês vão ver que a aula vai estar toda baseada num PowerPoint, que eu também vou disponibilizar para vocês. Então, a ideia é que a gente possa navegar um pouco, fazer esse primeiro contato com a civilização romana. Você já deve ter imaginado que algumas coisas da nossa sociedade vêm de um tempo muito antigo e esse tempo ele é caracterizado pela presença dos romanos. Se você se perguntou, por exemplo, por que Jesus Cristo disse aquela frase, dai a César o que é de César, né? Porque então, no momento em que Jesus viveu, o mundo como era concebido dentro daquele universo mediterrâneo, era o mundo dos romanos, né? Por isso dá a César o que é de César. Mas tem outras coisas que a gente pode lembrar, por exemplo, o direito, a gente tem visto muito na televisão o STF se pronunciando e você escuta expressões como data venia, habeas corpus e uma série de expressões que vêm do latim, né? Essa língua que era falada pelos romanos e que é um pouco a mãe do português, como do francês, do romeno, do espanhol, né? Então, a gente tem muito que herdar dos romanos. Nossa arquitetura, o exército tem muitas tradições, a prática de guerra ela ganhou muita força com as inovações vindas dos romanos. Então, há muito que se falar em 2021 sobre a herança, sobre o legado dos romanos. A cidade de Roma, até hoje, é uma cidade muito importante, né, no cenário europeu, por que não dizer no cenário mundial, mesmo porque a sede do catolicismo está sediada lá, o Estado do Vaticano fica em Roma. Então, há muito que se falar sobre o Império Romano para entender 2021. Então, a ideia é a gente vá ao passado, fazer um mergulho, né, no que foi o Império Romano, e aí, a partir dessa conversa, dessa interação com o Império Romano, tentar entender o legado desse povo para o presente, porque a gente é o passado. Só com o intuito de conhecer o passado, para mim, já vale muito a pena. Mas se mergulhar no passado me fizer conhecer melhor o presente, aí realmente o benefício será pleno. Então, a ideia é essa, a gente poder ir ao passado, vivenciar o passado, conhecer um pouco do passado pelo prazer que há em fazer isso e voltar ao presente com uma consciência melhor do nosso mundo. Vamos tentar fazer isso agora, vivenciando essa questão, esse diálogo, essa interação com a civilização romana. Tá? Espero que vocês gostem da experiência e vamos à nossa primeira viagem. No momento que eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder, né, desfrutar desse contato com os romanos. Só mais um momento. Então, civilização romana, professor Gibson ou Gibson, tá? Pode me chamar de Gibson ou Gibson Monteiro. Vamos em frente. Né? Aqui a gente tem uma pequena foto, um detalhe, né, do que foi o Coliseu. Quem assistiu aquele filme O Gladiador já tem consigo uma ótima noção do que foi o Coliseu. A gente vai ter tempo de conversar mais sobre essa estrutura, tanto aqui como no nosso encontro síncrono. Tá? Então, realmente é uma estrutura surpreendente e vamos falar, em alguns instantes, vamos falar dessa estrutura. Aqui já é o Coliseu numa visão mais ampla, né? Você tem uma noção quase que toda dele. Você vê que aqui a gente tem uma parte dele um pouco mais alta, né? Ainda em um bom estado de conservação, apesar de todos os ataques que Roma sofreu.
Roma conhecida como a cidade eterna, né? Então a cidade que foi várias vezes atacada e resistiu, né? E conseguiu ainda se manter. Tá? Então a visão um pouco mais ampla do Coliseu é que a gente tem um arco, que é o arco de Constantino. Em outro momento a gente vai poder falar um pouco mais desse arco. Constantino foi um imperador muito importante e a gente ainda vai falar dele. Por fim, a gente tem aqui uma rua, que é o Fórum Romano. Muito provavelmente na cidade que você mora tem um fórum. E hoje o fórum é aquele lugar na cidade onde vão discutir questões jurídicas. Né? No fórum se encontram advogados, promotores públicos, juízes, né? As pessoas que têm algumas demandas que não conseguem sanar por si mesmas. Às vezes vão requerer junto ao judiciário a resolução dos seus problemas e se dirigem ao fórum. Mas o fórum para os romanos não era só esse centro jurídico. O fórum era o centro da cidade, para não dizer o centro da civilização romana. No fórum romano ficavam os teatros. No fórum romano havia os templos, né, o templo a Saturno e mais alguns templos. Numa das pontas do fórum romano nós tínhamos o Coliseu. Então é realmente uma rua com várias estruturas. A sede administrativa do Império Romano ficava no fórum. E aí a gente tem aqui já uma frase de Horácio, né, esse poeta e crítico, né, literário, posso dizer, da civilização romana, ainda do período romano. Ele diz uma frase que me parece muito sugestiva: a Grécia vencida conquistou seu rude vencedor. O que ele está querendo dizer com isso? Que a Grécia, né, ela, apesar de ter sido dominada, apesar de ter sido vencida pelos romanos, ela conquistou os romanos mesmo depois de derrotada. Por que a Grécia conquista? Porque você vai perceber que muitas características da civilização romana é uma adaptação ou um aprimoramento da herança grega. E aqui a gente já tem um exemplo nesses capitéis. O que é um capitel? Capitel é a parte da coluna que toca no teto ou que suporta o teto. Né? Esse último lance aqui de uma coluna. E você tem o capitel dórico, que é o mais, como posso dizer, o mais simples, né? Que é o capitel aquele de 300 de Esparta, né? O capitel dos espartanos, né? Dos dóricos. Um outro capitel um pouco mais requintado, com duas volutas, né? Com duas voltas aqui. Esse é o capitel jônico, é um capitel frequente lá em Atenas, na cidade do entorno de Atenas. Quando Atenas tinha alguma colônia, né, fora do seu entorno, no Mar Egeu, no Mar Dórico, então Atenas usava, né, a cidade de Atenas, atenienses usavam esse tipo de capitel. Por fim, e o mais rebuscado, nós temos aqui o capitel coríntio. Né? Ele já tem um motivo aqui bem mais floral. Né? Você vê aqui uma ideia de que o capitel fosse como se fosse alguns arbustos, né? Suportando aqui o teto. Veja que aqui é uma ideia muito interessante, porque você tem algo como os vegetais tênues, né? Vegetais frágeis, suportando o peso do teto. Só que isso não são vegetais, é o capitel, que é o mesmo material da coluna, provavelmente em mármore, sustentando o peso do teto. Por que eu trouxe esses três capitéis gregos para falar de civilização romana? Você vai entender agora. Novamente aquela foto do Coliseu. E vejam só, o Coliseu, na primeira linha dela, da estrutura do Coliseu, você tem um capitel dórico. Ele aqui, aqui, vai se repetindo. Quando você vai ao primeiro andar, já tem aquelas duas volutas. O capitel jônico. E lá em cima, o capitel coríntio. É como se os romanos pensaram, vamos construir uma arena. Tudo bem, vamos construir. Mas tem que ser uma arena melhor do que a dos gregos. Algumas dos gregos tinham capitel dórico, outras tinham capitel jônico, outras capitel coríntio. Peraí, a gente vai fazer uma arena, nós somos romanos, vamos superar os gregos. Vamos fazer uma arena com tudo que os gregos tinham, juntos. Então, no mesmo prédio, eles reúnem todas as características, ou tentam, pelo menos, da cultura grega, né? Reunindo o capitel coríntio, o capitel jônico e o capitel dórico. Tá? É até uma coisa interessante, na cidade que vocês moram, procurem prestar atenção, às vezes na igreja, às vezes no fórum, até mesmo no cemitério, você tem muitas vezes a representação desse tipo de coluna, né? Com esse capitel, essa parte que suporta o teto. Ela às vezes é dórica, às vezes é jônica, às vezes é coríntia, talvez a prefeitura, ou a Câmara dos Vereadores, né?
essas estruturas, essas edificações mais administrativas ou religiosas, costumam, por vezes, guardar um pouco dessa tradição romana. Mas vamos seguir em frente. Para falar de Roma, Roma ela tem duas formas de se contar a sua história. Você tem a tradição mítica, a tradição, como é que eu posso dizer, dos antigos, uma tradição da imaginação do povo romano, como é que o povo romano imaginou, né, a sua origem, e tem a versão histórica dos historiadores e dos arqueólogos que vão investigando o passado para saber exatamente como foi realmente essa origem. Na tradição mitológica, nessa tradição da imaginação que o povo cria, Roma ela tinha surgido a partir da fuga de Enéas da cidade de Troia. Quem viu o filme Troia deve ter percebido que o filme grego fala de uma cidade que foi destruída e o seu povo foi dizimado. Contudo, parte da população ainda conseguiu escapar. E dentro desse grupo que conseguiu escapar estava Enéas. Enéas consegue tomar um barco, ainda consegue levar o seu pai, né, nos ombros, trazer seu pai até o barco, alguns dos seus amigos, e foge de Troia. Troia já combusta, né, Troia tomada pelas chamas. Eles conseguem fugir da cidade, vão para o Mediterrâneo e procurar outro lugar para morar. E eles começam a navegar pelo Mediterrâneo, passam por diversas aventuras. Isso está narrado em um livro chamado Eneida, escrito por um poeta romano de nome Virgílio, né, um poeta muito importante, a gente vai falar dele ainda no futuro. E aí esse livro chamado Eneida vai contar essa viagem ao longo do Mediterrâneo do Enéas. E Enéas vai viajar muito pelo Mediterrâneo até que vai ancorar, até que vai, né, desembarcar na Itália. E desembarcando na Itália, ele vai acabar se relacionando com ele, né, e a tropa que vinha com ele, né, os marujos que vinham com eles fugidos de Troia, vão começar, a maioria mais homens, né, vão procurar esposas na Itália. E essa ligação entre esposas italiotas e homens troianos é que vai produzir a civilização romana segundo a mitologia. E aí, ao longo da tradição dos filhos e netos de Enéas, nós vamos nos deparar com alguns netos seus que são Rômulo e Remo, né, que teriam sido criados por uma loba. Vocês veem que uma loba encontra-os, né, eles são meio que abandonados, né, pela mãe, para que não fossem mortos. São encontrados por uma loba e a loba, né, alimenta eles com seu leite. É parecido um pouco com o que acontece, você vê outras tradições, né, essa coisa dos animais protegendo, né, recém-nascido. Você tem a história lá do Tarzan, e a gente tem outras tradições em que seres da natureza protegem seres humanos, né. Seguindo um pouco aqui a história, e depois Rômulo e Remo vão chegar à idade adulta, vão voltar para de onde eles foram deixados, vão tomar o poder. É interessante porque, inclusive, eles vão lutar entre si. Veja que não é só Caim e Abel, né? São irmãos famosos por lutarem um contra o outro. Rômulo e Remo vão acabar se enfrentando e um deles sobrevive e funda a cidade de Roma. Por fim, ainda lembrando dessa viagem de Enéas, que eu chamei muita atenção, Enéas, ele, ao chegar na Península Itálica, ele vai precisar de mulheres e ele vai disputar mulheres com os moradores da Itália. Então você tem aqui Enéas, né, representado já com seu escudo, com a loba aqui, os meninos bem pequenos, mas dá para ter uma ideia, né, ele sem barba, para dar uma ideia um pouco de juventude e de força, lutando contra os italiotas para levar suas esposas, né. Então ele vai conseguir vencer os italianos, digamos assim, mas não são propriamente italianos, são italiotas, né, moradores da península, e vai raptar suas esposas para poder dar origem à civilização romana. É um gesto muito pesado, porque inclusive mostra as mulheres tentando proteger os seus filhos pequenos, que seriam também levados para ser criados como filhos, como netos, como descendentes de Enéas. A gente também tem essa mesma história representada na escultura por um escultor italiano famoso, chamado Gian Bologna, seria João Bolonha, né? Aqui está essa representação do rapto, do sequestro das Sabinas em escultura. Você tem novamente aqui o Enéas representado sem barba, levando uma Sabina,
enquanto o seu cônjuge, o cônjuge da Sabina, não consegue evitar o sequestro, né? E ela é levada contra a vontade. Você vê aqui um rosto muito demonstração de dor, de insatisfação, de sofrimento, né, com o gesto do Enéas levando embora a esposa do Italiote. Okay? Mas lembrando que toda essa narração que eu fiz até esse momento é coisa do âmbito da mitologia, né? Não é propriamente a história romana, mas sim o modo como os romanos pensaram o seu passado. Mas ainda para a história propriamente dita, quando a gente pensa em civilização romana, a gente pensa nessa península, na Península Itálica, aquele famoso país europeu em formato de bota, né? E um pouco, mais ou menos no centro da bota, você tem aqui de ponto que é a cidade de Roma, que fica na província, na região propriamente do Lácio, né? É por isso que o poeta Olavo Bilac, quando fala da língua portuguesa, ele diz que a língua portuguesa é a última flor do Lácio, né? Seria o último fruto, né, do Lácio, que é essa região aqui onde se falava o latim, né? Mas aí a civilização romana vai ser uma ligação entre os povos que viviam aqui nessa região, etruscos, né, e outros povos ligados, né, ou em mistura com povos que vieram pelo mar, como os troianos citados na mitologia. E aqui a gente tem outras cidades romanas importantes como Aquileia, Cremona, Gênova, né, todas as cidades marcadas pela civilização romana. Lembrando que os romanos vão construir muitas estradas ligando, né, essas cidades. Depois essas estradas, tem uma estrada que leva ao sul, chamada de Via Ápia, tem a Via Aurélia, que vai levar para a França. Então, há, né, uma série de estradas construídas pelos romanos. Não é à toa que há aquele ditado que toda via, né, toda estrada leva a Roma, né? Ou quem tem ouvidos vai a Roma. Vem muito essa tradição dos romanos de construir estradas. Okay? Então a gente tem aqui os italiotas, que seriam os latinos, úmbrios e sabinos, e os etruscos, que chegaram no nono século antes de Cristo. E a gente tem aqui a Itália do Norte, a Itália Central, a Itália do Sul e a Itália insular, né? A Itália das ilhas, que seria a Sicília, Sardenha, Córcega e a ilha de Elba. Essas 4 ilhas aqui. Temos aqui as fases da história romana. A primeira fase seria a monarquia, que vai durar aí mais ou menos 250 anos, de 753 a 509. A República Romana, que um pouco menos de 500 anos, 470 anos mais ou menos de história da República Romana, onde tem destaque no finalzinho da República a figura do Júlio César. Todo mundo lembra Júlio César como imperador, mas Júlio César não foi imperador, foi um grande general romano, talvez até mais poderoso que alguns imperadores, mas ele é do período da República, né? E por fim a gente tem um império, que dura também outros 500 anos, né? 500, 500, 250 basicamente, 500 anos de império, né? Que talvez seja a parte de maior esplendor da civilização romana e também da sua derrocada. A gente tem aqui essa imagem com uma grande referência, um grande legado da civilização romana, que é a instituição do Senado. É o Senado romano, que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, o Senado, nós temos no Brasil 81 senadores, sendo 3 por estado, dos 27 estados, cada um tem 3. Aqui em Pernambuco, no momento, nós temos Humberto Costa, do PT, Jabas Vasconcelos e Fernando Coelho, né, do MDB. Né, Jabas do MDB também, né, 2 do MDB e 1 do PT. Né, mas hoje no Brasil são 81 senadores, mas na civilização romana um contingente maior, mas sempre marcado por esses políticos mais velhos, mais experientes, que ditavam um pouco o orientamento, né, para como iria progredir a civilização romana. De Senado, nós temos também a palavra senil, associada à velhice, né? Então, você vê aqui a toga, né, essa roupa, uma espécie de manto, vestido pelos senadores romanos. E aqui então, nós temos o senador que provavelmente estaria fazendo
uma preleção, né, fazendo uma fala para os demais discutirem junto a ele. Na monarquia, que é a primeira fase, ainda quando ainda não é um império, né, a monarquia é um reino um pouco menor, aliás, bem menor, né, o começo, lá, os primeiros passos da civilização romana, vamos ter o rei, que é o chefe militar, então ele lidera o exército, ele é o chefe religioso, então ele lidera os sacerdotes, e ele é o juiz, então ele dita as normas, né? Então ele guarda muito poder em si mesmo. Temos já a instituição do Senado e a Assembleia Curial, né, que seria pelos homens em condições de servir ao exército. Seria a Assembleia é aquela reunião dos grandes cidadãos, né, romanos no sentido mais amplo. E depois a gente tem aqui a divisão dos grupos sociais. Os patrícios, que são aqueles que realmente lideram, né? Geralmente são fazendeiros, pessoas com propriedades. Os clientes, que têm menos poder que os patrícios, mas já pode ter alguma propriedade, pode ser um médio comerciante, alguém que lida com tecido. Os plebeus, que geralmente são funcionários dos patrícios ou funcionários dos clientes, né? E, por fim, os escravos, que também trabalham para esses três grupos. Tá? Então, nós temos essas 4 classes sociais na civilização romana, tendo mais poder os patrícios e um poder mínimo os escravos. Né? Lembrando que na civilização romana você podia se tornar escravo em função de uma guerra, né? Você, um povo derrotado era escravizado, havia escravização por dívida ainda na monarquia. Então, há uma série de formas que a pessoa pode descer à condição de escravo. Aqui o rei, né, recebendo o poder do exército, dos sacerdotes, né, e dos juízes, né, o rei concentrando as 3 espadas em si mesmo. Mais uma representação do Senado, nós vimos uma foto há poucos instantes. E aqui na República Romana a gente vai ter um conflito, né, temos um conflito muito longo, dá a impressão que é uma coisa imediata, mas por isso que são vários episódios, né, o conflito entre patrícios e plebeus. Sempre os plebeus tentando alçar, né, uma representação social mais elevada. Inicialmente a gente tem a constituição da lei das 12 tábuas, que ela é uma vantagem grande para os plebeus, porque as leis agora estarão escritas, antes não estavam, então o direito era muito uma coisa consuetudinária, um direito tradicional, e isso permitiu aos juristas da monarquia reger como quisessem as leis. A partir do momento que as leis são escritas, as pessoas têm como se basear e os plebeus têm como fazer reivindicações baseadas nessas leis escritas. Temos a lei canuleia, que é aquela que vai permitir que plebeus se casem com patrícios, e então vai haver uma certa mistura. A parte da lei canuleia ela vai permitir essa mistura. Né? Não será uma mistura expressiva, mas já vai haver um pouco mais de contato entre esses dois grupos. A eleição dos magistrados, os plebeus vão conseguir encampar alguns magistrados no Senado. Isso vai ser importante porque vai dar mais voz às demandas dos plebeus. E haverá uma lei que vai proibir a escravização por dívidas, que vai ser ótimo para os plebeus. Se na época da monarquia, inicialmente, um plebeu podia cair à condição de escravo, nesse momento já não é mais possível. Né? Outra marca importante desse período seriam as guerras púnicas, que é o momento em que os romanos vão lutar contra os cartaginenses. Vai haver uma guerra, 2 guerras púnicas importantes, né? E esses povos vão lutar pelo domínio do mar Mediterrâneo. Os púnicos lá em Cartago, na África, e os romanos em Roma, na Itália. Aqui você está vendo um conflito forte aqui, os cartagineses com elmos diferenciados e os romanos com aqueles elmos que já de uma herança mais grega. Né? Os cartagineses, inclusive, usavam elefantes nas batalhas. Esse é um episódio interessante, que é quando o Aníbal, um grande general dos cartagineses, tenta tomar a cidade de Roma atravessando os Alpes suíços. Ele tem muito gelo aqui, ele está atravessando os Alpes, e essa travessia, que vai ser uma grande estratégia de Aníbal, não vai dar certo, porque ele vai ter muita dificuldade de cruzar os Alpes, e aí muitos dos seus soldados, animais, né, vão morrer na travessia. Então o exército ficará comprometido não pela guerra em si, mas por essa tentativa de cruzar os Alpes.
Aqui um mapa mostrando um pouco a expansão pelo Mediterrâneo. Veja, aqui tem a cidade de Roma, e aqui nós temos sua grande inimiga na África, Cartago. Né? Os romanos conseguirão vencer os cartaginenses, e aí algumas ilhas, por exemplo, como a Sicília, que aparece aqui, a Sardenha, que eram domínio dos cartaginenses, vai passar a ser domínio dos romanos. Os romanos, inicialmente, eles vão dominar essa área aqui mais em laranja, e depois de Júlio César vão conseguir expandir para essa área em amarelo. Né? Vão expandir para a Mauritânia, para o Egito, para toda essa parte aqui da Mesopotâmia. Então, no auge do seu poderio, o Império Romano vai tomar toda essa área colorida. Veja que tudo é um pouco no entorno do Mediterrâneo e do Mar Negro. Acho que a única colônia romana importante fora dessa região aqui é a Bretanha, né? Ou a Britânia, como mostra aqui. Tá? Bem, vamos fazer uma tomada um pouco aérea da cidade de Roma, que deve dar para ver aqui o Coliseu nessa estrutura redonda gigantesca, né, que era uma grande referência da cidade. Você tem aqui uns grandes edificações em frente ao Coliseu, porque aqui você tem a rua que é o Fórum Romano. Né, dá para ter uma noção que os prédios aqui são maiores que as casas, né, no entorno. Veja que a cidade romana é muito grande, inclusive para os padrões de uma grande cidade de hoje. Né. Nós temos essa área aqui de corrida de cavalo, né, o hipódromo. Temos, se olhar com calma, a gente consegue vislumbrar aqui um aqueduto, né, de onde vinha a água da nascente até a cidade de Roma. Né, o aqueduto, como já diz, água, né? Então era uma estrutura para criar um córrego artificial por onde a água pudesse vir, né, para a cidade. E é realmente uma cidade muito grande, né, a cidade de Roma, e bem urbanizada. Né? Você vê as ruas, a delimitação dos quadrantes, né, os quarteirões, tudo já bem estruturado. Aqui é a cidade de Roma hoje. Essa é uma praça bem importante na cidade de Roma, chamada Piazza Navona, ou Praça Navona. Só para vocês terem uma ideia, a praça ela tem 3 fontes. Quem assistiu o filme O Código da Vinci, em um momento no filme tem um candidato a papa que é lançado dentro dessa fonte aqui. Você tem um obelisco na fonte, né? Você tem um templo religioso, e aqui um pouco mais na frente a gente tem a Embaixada do Brasil em Roma, fica aqui nesse prédio. A gente vai ver com um pouco mais de detalhes, mas veja que o prédio ele tem uma estrutura, a praça, a estrutura da praça é justamente essa estrutura aqui, né, do hipódromo. Né? Você veja que a praça foi construída sobre, né, as ruínas dessa estrutura. Dá para perceber plenamente no formato da praça. E agora eu vou dar um zoom para a gente ver um pouco mais esse prédio aqui. Essa aqui é a Embaixada do Brasil em Roma. A embaixada fica na Piazza Navona. Você consegue ver aqui, acho que a bandeira do Brasil. E esse lindo palácio é justamente essa parte aqui da extremidade da praça. Dá um zoom para ver um pouquinho melhor o palácio. Tá a bandeira do Brasil. Né? Então esse é o Brasil na Itália, digamos assim. Porque aqui dentro o que vale são as leis brasileiras. Né? Essa é uma parte do Brasil na Itália. A Embaixada Brasileira em Roma. Aqui a gente tem a representação de uma grande edificação romana. Você tem toda a parte baixa aqui, você tem um mercado, né? Dá para perceber as pessoas circulando, e em cima desses 2 pisos superiores a residência propriamente dita, né? Sala de jantar, quartos, uma cozinha, uma sala de recepção, né? E aqui ainda um jardim fechado, né? Um átrio aqui na parte interna da casa, onde realmente ficavam as mulheres, onde o dono da casa ia ler, né? Um espaço mais recluso da grande residência. Só para não deixar vocês tão angustiados com tanta informação, queria falar um pouco sobre o fim do Império Romano, rapidamente. Né? O Império Romano ele vai crescer muito, ele cresce tanto que fica com dificuldade de
gerir o próprio império, e aí começa um processo de redução desse império. Né? O império vai sofrendo grandes perdas até se desfazer, né, em 476 depois de Cristo, quando a cidade de Roma é tomada por Odoacro. Então a gente tem aqui a queda do Império Romano. Há um problema econômico causado pelos gastos excessivos do Império, então o Império vai se tornar muito caro, né? Você tem que manter um exército grande, alimentar os patrícios, sustentar as festas. Então é um processo de desgaste muito grande. A arrecadação ela passa a se tornar muito pequena em função dos gastos, do custo de mantenimento do império, e isso já vai enfraquecendo o império, especialmente nas fronteiras. Tem esse problema do exército, começa até a questão dos desertores, o exército começa a absorver povos inimigos, né, os povos de fronteira, e esses povos vão começando a minar o próprio exército romano. Lembrando que quem toma a cidade de Roma é um general romano, o Odoacro, né? Ele é um general bárbaro, mas romanizado. A gente tem o fim da expansão romana, então aí já começa o problema das terras. Não, se o império parou de crescer, não tem para quem doar mais terras. Então os novos nobres não têm como se sustentar, o que vai gerar mais ou menos a crise da ruralização, outro problema sério, né? As cidades começam a ficar um pouco despovoadas em função do avanço dos bárbaros, diminuição do número de escravos, outro problema para os senhores de terra, para os patrícios, o crescimento do cristianismo, né? Também é um fator para o fim do Império Romano, porque o cristianismo vai criar outra forma de relação dentro do Império, outra ligação entre as pessoas, que vai enfraquecer ainda mais a civilização romana, que tinha essa origem pagã. Você lembra dos deuses, né, romanos, né? O Júpiter, Vênus e tantos outros. Mas o cristianismo vai quebrar toda essa esfera de hierarquia. O cristianismo vai criar outra forma de relação dentro do império que vai enfraquecer ainda mais o império. Começam também as invasões bárbaras e o golpe mortal, que seria, né, 410, Alarico invade Roma, e depois há uma sequência de várias invasões até 476, quando o outro importante bárbaro, que é o Odoacro, invadirá a cidade de Roma. A gente tem aqui a expansão romana, essa imagem que vocês já viram. Então Roma cresce tanto, né, o império cresce tanto que fica difícil de administrar. E aí os problemas vão crescendo junto com o império, e chega um momento que o império não consegue mais dar conta. Numa tentativa de evitar o fim do Império Romano, Teodósio, um imperador, em 395 depois de Cristo, ele resolve dividir o Império Romano em dois. A gente vai ter como discutir isso um pouco mais na frente. Ele divide em dois, então fica estabelecido que haverá o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que é uma cidade que fica aqui hoje, chamada de Istambul. Já estamos encerrando, tá, pessoal? Só uma demonstração aqui um pouco das invasões bárbaras. Todas essas setas indicam as invasões dos bárbaros que vão em direção à cidade de Roma, né? Atacar a cidade de Roma. São muitas invasões bárbaras vindas do leste, especialmente, como eu posso dizer, forçados pelos hunos, que é um povo que vem lá da Mongólia e vai empurrando os outros bárbaros para dentro do território europeu. Então nós temos as invasões bárbaras aqui dos visigodos, dos hunos, a invasão de Odoacro, que eu já comentei, os ostrogodos, que vão se fixar no norte da Itália, né? Mas nós vamos ter tempo no futuro para conversar mais sobre esses detalhes, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado um pouco essa conversa sobre uma história geral, né, da civilização romana, e espero que juntos, nas aulas síncronas, a gente possa conversar um pouco mais de detalhes sobre a religião, a cultura, né, o latim, a influência do cristianismo, e como essa marca romana chega tão fortemente aos nossos dias. Espero que vocês tenham apreciado a aula e a experiência, e estamos juntos nesse 2021.1. Vamos construir a história juntos aqui. Abraço para todo mundo. A gente se vê.